Fala galera, tentar responder uma pergunta muito simples, que é em que linguagem são escritas as linguagens de programação, apesar da resposta ser um pouco embaraçosa. Você provavelmente já ouviu falar algo como linguagem X foi escrita em linguagem Y, tipo PHP foi escrito em C. Pois é, isso é verdade, mas em parte. Uma linguagem ela é criada a partir de um documento que descreve como aquela linguagem deve ser escrita e usada. Um exemplo é tipo esse documento que mostra uma das últimas revisões da linguagem C. Esse documento tem 701 páginas e lá você vai ver a descrição da linguagem em 3 níveis, no nível léxico, sintático e semântico. Ou seja, já te respondendo, a linguagem C, ela na verdade foi escrita em inglês. E provavelmente todas as outras linguagens mais populares também. Tá, mas certamente não é isso que você quer saber, né? Então vamos supor que você tenha criado uma linguagem de programação, você tenha criado um documento desse descrevendo todos os níveis da linguagem, de como ela deve ser usada. O computador, mais especificamente o processador, ele não vai entender a tua linguagem, assim como C ou Java, por exemplo, o processador não entende o código escrito numa linguagem dessa. A única linguagem que ele entende é uma linguagem chamada linguagem de máquina ou código de máquina, tipo machine code, se você quiser pesquisar aí. E nada mais é do que, na verdade, zeros e uns, ou seja, binário. E é exatamente para a gente não precisar escrever binários para o processador que a gente escreve uma linguagem dessa, de alto nível, ou seja, legível, escrevível, por humanos. E sim, a linguagem de máquina a gente chamaria, colocaria ela na categoria de linguagem de baixo nível. Quando você escrever a sua linguagem, na verdade, você vai precisar de um programa, de um software, que pegue o programa escrito na sua linguagem, ou em C ou em Java, e transforme em linguagem de máquina para o processador conseguir entender. E esse programa que eu estou falando, ele se chama de compilador. Na prática, um dos exemplos, um compilador de C ou de C++, ele cospe, na verdade, depois dele ter compilado esse código, ele cospe um ponto .exe, um arquivo .exe, que provavelmente você já usou ou utiliza muito aí. Ou seja, o compilador é um programa, ele é escrito em alguma linguagem e ele é o cara que entende a linguagem que você descreveu. Então, só para a gente poder ilustrar o que a gente falou aqui até agora, então imagina que você tenha a linguagem C aqui, a linguagem Java aqui, e no final das contas a gente tem aqui o nosso CPU, que é o nosso processador, e o que a gente quer é fazer com que esse CPU consiga enxergar essa linguagem C e Java. E na verdade o que a gente precisa é colocar aqui no meio do caminho o machine code. E aí sim, o machine code vai ser entendido pelo CPU. E aí, para fazer com que isso daqui aconteça, o machine code, aqui nesse meio do caminho a gente vai ter um compilador. E aqui, no meio desse caminho aqui, a gente vai ter também um compilador, que entende, no caso, a linguagem de Java. Bem, como eu disse, o compilador precisa ser escrito em alguma linguagem, afinal ele é um software, só que quando ele foi criado, a sua linguagem ainda não existia, então você não poderia escrever um compilador utilizando sua própria linguagem. Então você vai ter que utilizar uma outra linguagem. No caso do C, o primeiro compilador de C foi escrito numa linguagem chamada B. No seu caso, que você está escrevendo a sua linguagem, você vai escolher a linguagem que mais satisfaz a você. E aí vem uma pergunta, mas em qual linguagem o compilador de B foi escrito? Pois é, a resposta é uma linguagem chamada BCPL. E assim por diante, até percorrer uma lista de linguagens que lá no fim dessa linha acaba numa linguagem chamada Assembly. Bem, então continuando aqui para poder ilustrar, a gente teria a linguagem B, e aí teria o compilador de B, e aqui uma linha de sucessão de várias linguagens e vários compiladores, até que a gente chegaria em Assembly, e aí de Assembly vira Machine Code. É claro, na verdade, que eu estou falando de trás para frente a história. Primeiro foi criada Assembly, depois as outras linguagens, depois B e depois C. E Assembly é uma linguagem que possui apenas comandos muito básicos, assim, para conversar exatamente na lógica do processador mesmo, ou seja, de alterar a posição da memória, consultar alguma coisa muito específica dentro do processador. Ou seja, nela não tem funções como, por exemplo, transformar uma letra minúscula em maiúscula. Para você fazer isso em Assembly, você teria que fazer um conjunto enorme de linhas, coisa que em outras linguagens como Python, Ruby, PHP, você faz com uma linha só. É por isso que, inclusive, que foram crescendo, foram criando outras linguagens para poder abstrair essas várias linhas em apenas uma linha. No caso do C, a primeira linguagem mãe foi o Assembly, foi a primeira linguagem que conseguiu conectar, fazer essa ponte entre o processador e uma próxima linguagem de alto nível. Mas o Assembly nem foi a primeira linguagem criada, nem foi o primeiro a ter um compilador e não é a linguagem mãe de várias outras linguagens. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão agora. Se Assembly foi a primeira linguagem dessa família de linguagens, em que linguagem foi criado o compilador de Assembly
para ser transformado em machine code, em código de máquina? Pois é, cara, a resposta é em zeros e uns, escrevendo manualmente, em binário, assim. É bizarro, mas fizeram isso. Essa era uma época bem bizarra, assim, eu não sei, eu acho que foi na década de 60, e uma coisa muito interessante também, que um dos primeiros compiladores da história, na verdade, foi criado por uma cientista da computação chamada Grace Hopper. Foi ela que, inclusive, que demonstrou a possibilidade de se criar linguagens utilizando palavras comuns, por exemplo, em inglês, quando a gente usa if, else. E as ideias dessa mulher, cara, levaram à criação do COBOL depois, que ficou extremamente famoso e foi muito importante. Bem, nesse momento, na verdade, eu já espero que você tenha a resposta para a pergunta inicial, mas eu não vou parar por aqui, eu vou ir um pouquinho mais. Talvez você já tenha ouvido dizer que uma linguagem deve ser capaz de criar ela própria. Pois é, isso é meio que verdade. Depois que você cria a primeira versão do compilador daquela sua linguagem, nas próximas versões daquele compilador você pode utilizar sua própria linguagem. Isso é possível porque você define primeiro os comandos muito básicos, primários daquela linguagem, mas depois que esses comandos forem feitos, os outros comandos, na verdade, é só uma junção de vários comandos primários executados em uma certa ordem. Por exemplo, imagina você querer multiplicar um número pelo outro. Na verdade, se você tiver um processo, uma função que faça soma de números, é só você saber que você precisa somar aquele número várias vezes, ou seja, a função de multiplicação pode ser escrita utilizando a própria linguagem. Essa técnica se chama bootstrapping, que é quando você cria um compilador que é criado usando a própria linguagem que ele compila. E uma outra coisa que talvez você tenha ouvido falar também, principalmente se você é programador de PHP ou Python, é que nem todas as linguagens são compiladas, elas são interpretadas. Ou seja, ao invés do código dela passar por um compilador, ela passa por um software chamado interpretador. Algumas linguagens desse tipo são PHP, Python, Ruby, JavaScript. E assim, óbvio que a execução delas, a interpretação, a forma como elas são interpretadas, varia um pouco de linguagem para linguagem. Mas, no geral, o que o interpretador faz é pegar aquele comando, ele lê exatamente o que você escreveu e ele já executa aquilo e te devolve o resultado. Ou seja, ele não transforma aquele código em código de máquina para poder falar com o processador e aí pegar o resultado e jogar para você. O que esse cara faz, na verdade, ele se utiliza de alguns códigos já pré-compilados, ou seja, de código de máquina, códigos muito primários, e aí ele sabe que quando você escreveu certo código, o que você está querendo, na verdade, é isso, por exemplo, multiplicar alguma coisa, ele vai em funções pré-compiladas que ele já tem, por exemplo, de somar ou de multiplicar, ele utiliza dela, pega o resultado do processador e aí ele joga. Isso daí é tudo feito meio que em tempo real, sacou? No momento em que está sendo, que o interpretador está lendo o seu código, ele já vai te jogando o resultado. E assim como o compilador, o interpretador também pode se utilizar da técnica de bootstrapping, ou seja, a partir da primeira versão daquele interpretador, as próximas versões do interpretador pode se utilizar a própria linguagem para poder escrever ele. Resumindo, eu espero que você tenha entendido a lógica por trás da criação de uma linguagem, o que significa quando você diz que uma linguagem tal foi escrita em tal linguagem. Mas a verdade é que uma linguagem, na verdade, ela pode ter sido escrita em várias outras linguagens e não em uma linguagem só. Por exemplo, no caso do C++, o seu compilador ele foi escrito em C e em C++. Mas no caso do PHP, o interpretador do PHP, ele tem códigos em C, PHP, C++, uma linguagem chamada M4, Shell Script, ou seja, e várias outras, ele tem outras linguagens também. Ou seja, isso tudo na verdade fica a cargo de quem vai criar o compilador ou o interpretador. Bem, é isso, galera. Se você gostou, cara, deixa o teu like aqui, porque só dessa forma que eu consigo saber se você de fato está gostando. Isso daqui dá um super trabalho, eu tenho um super prazer de fazer isso, mas o seu like é a resposta que eu preciso para saber se esse vídeo está fazendo sentido ou não. E não deixa de se inscrever, porque agora é vídeo toda semana. Inclusive já tem uma lista com vários temas. Se você tiver, inclusive, algum, pode comentar aqui no YouTube sugerindo. Se tiver alguma dúvida técnica a respeito do vídeo, comenta aqui também que eu vou tentar te responder. E, inclusive, correções, fica à vontade. Bem, é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e muito obrigado.